Olá, bem-vindos ao canal do Pó à Luz. Muito bem. Então hoje o tema dessa aula é 3 lados e um poder. Será que nós temos esse suposto poder? Muito se fala aí sobre este poder. Mas a gente muitas vezes escuta e fica se perguntando: será que eu tenho mesmo esse poder? Será que eu tenho mesmo essas habilidades extraordinárias que a gente escutou um pouquinho aqui, outro pouquinho lá? E se tem? Como é que eu uso ela? Essa é a ideia aqui. É o como eu uso ela. Então, 3 lados e um poder. Mas antes de eu falar disso, é importante salientar o cerne desse trabalho está nessa linguagem subjetiva. É a arte de fazer conexões, ligar um ponto ao outro. Entende? Então esse jeitinho específico de pensar, vamos dizer assim, esse movimento de analisar a vida, é esse jeitinho que você tem que absorver. Porque é com ele, não com outro, que você vai conseguir buscar outras literaturas, encontrar outras perspectivas, e aí você vai ter a chance de conseguir analisá-las. Porque sem esse jeitinho específico, subjetivo de olhar para a vida, ou seja, o que ela está querendo dizer com você, para você, você não vai entender esses segredos. Então, garanto que usando esta metodologia de pensar sobre o pensamento, de fazer conexões abstratas, que eu vou falar melhor daqui para frente, no decorrer dessa aula. Então, esta metodologia ela vai te ajudar a fazer essa leitura. Aí você vai notar que muitos dos textos que você buscou ao longo da vida, muitas coisas que você entendeu, que você achou que entendeu, quando você faz uma nova leitura, ou encontra, ou se depara com aquela informação de novo, ou uma informação que ainda vai lhe chegar de forma natural, simplesmente vai aparecer para você, você vai notar que esse jeitinho específico de pensar vai te trazer mais informações. Que as informações sempre estiveram lá. Mas a gente sempre teve um jeito muito linear, muito objetivo na hora de fazer uma leitura. E os grandes segredos das informações silenciosas, das informações ocultas, é no que está querendo dizer. Porque provoca o fenômeno do pensamento. Você começa a tentar o que está querendo dizer. Sua mente começa então a pensar sobre aquilo. E nessa de pensar sobre aquilo, abre-se um novo horizonte de perspectivas, de ideias, que estão ali claramente sendo faladas, mas que a gente nunca tinha prestado atenção, nunca tinha feito a leitura desse jeito subjetivo. Eu sei que agora, nesse instante, você que está me escutando agora, pode não ter muita lógica isso, mas com o passar do tempo, vocês vão conseguir captar o que eu estou tentando dizer aqui. Então, o que são? Essa é a parte que eu mais gosto, que são, até agora, na primeira e segunda aula, eu estou falando sobre habilidades da consciência. Aonde? Na primeira aula, a gente falou do estado de ser e do estado de ter, certo? E que tudo está em estado de ser.
Mas o ego, ele quer controlar por causa dos seus medos, tal. Lembra lá? Quem não assistiu, assiste lá a primeira aula dessa saga de vídeos. Na segunda aula, então, falei sobre a característica de multidimensionalidade e de atemporalidade da consciência. E eu tô dando exemplos, gente, exemplos que facilmente o indivíduo consegue perceber isso nele. Mas eu só tô usando esses exemplos assim mais simples porque é de fácil interpretação. Facilmente o indivíduo, quando escuta, ele consegue encontrar essas habilidades em determinadas situações, que eu vou colocando aqui como exemplo. Obviamente, isso transcende esses exemplos. Mas eu vou dando esses exemplos diminutos, porque eles são a primeira chance, é o primeiro contato que o indivíduo vai tendo com o seu autoconhecimento. É o princípio básico, são coisas comuns que vai acontecendo, mais corriqueira, vamos dizer assim, que está mais acessível para todos, né? Como exemplo lá, pensei em ligar para você e logo a pessoa te liga, né? Que foi um dos exemplos que eu dei lá sobre essas características da consciência de atemporalidade e multidimensionalidade. Então, agora eu vou abordar outras duas características da consciência, e elas são extraordinárias, porque é com elas e não com outra que você vai atuar, né, na sua conquista do autoconhecimento. Mas afinal, será que eu devo mesmo buscar fazer essa jornada do autoconhecimento? O que será que me reserva se eu me autodescobrir? O que será que tem por detrás de tudo isso? Então, vamos ao tema de hoje. Mas tudo isso que eu disse é muito importante. Então, o tema de hoje ele vai trazer a ideia de uma psique masculina e de uma psique feminina, certo? Então, o que é isso? Isso que eu vou começar a falar agora não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. Não tem nada a ver com órgão genital. Eu estou falando sobre uma habilidade da consciência. Uma coisa normal, natural e disponível para todos. Vocês vão ver que é. Só que eu falei, olha o título, três lados. E eu falei de dois aqui, masculino e feminino. Aonde estaria o segredo? Esse é o lance que eu encontrei uma certa dificuldade na hora que essas questões foram chegando na minha cabeça, a hora que eu fui percebendo a movimentação silenciosa da vida em mim mesmo. Quando olho para fora, encontro essa dificuldade de colocar essa terceira parte. Muitas frentes aí, eu não estou, como eu disse em outros vídeos, muito preocupado com esses detalhes do externo. Porque o que eu quero dizer quando eu não estou preocupado com o externo é porque isso faz parte dessa proposta desse trabalho, vamos chamar assim. Porque dentro de você vai nascer ideias que você vai saber mais ou menos de onde é. Só brotou ali na sua cabeça. E muitas vezes você vai descredenciar essa ideia que chegou. Ah, não, isso é coisa da minha imaginação. Então aqui eu estou, na prática, me colocando como exemplo nessa perspectiva. Não vou buscar ali aquele material. Eu me lembro mais ou menos aqui vagamente. Então muitos aí que estão me escutando podem até fazer as correções nas suas mentes enquanto eu estou falando. Né? Ah, isso que ele quis dizer é isso e aquilo.
Não, mas eu estou fazendo desse jeito justamente para não me ater a esses detalhes de quem falou, como o Zezinho explicou aquela ciência, o Beltrano, o famosinho de XYZ. Lá na frente eu vou fazer um vídeo interessantíssimo sobre por que a gente descredencia. O que está dentro de nós que faz a gente descredenciar a nossa própria mente, aquilo que nos chega. Mas não é o tema para agora. Por que eu estou fazendo gradativamente? Porque é muito assunto. É muito assunto. Então eu prefiro ir devagar, trazendo conceito por conceito, e isso automaticamente já vai entrando dentro do seu psique e vai contribuindo lá na frente para o entendimento que você vai ter. Serve para o hoje, mas pode ter certeza que também vai servir para o amanhã. Amanhã? Qual será esse amanhã? Eu não sei. Você também não sabe. Mas vai chegar esse amanhã, fica tranquilo, fica tranquila. Então, qual é essa terceira parte? Falei do masculino, do feminino, e qual a outra parte que a gente sempre esquece de colocar nessa equação, nessa tríade, do que define a sua consciência? O que é essa terceira parte? Você é a terceira parte. Então, algumas frentes aí, sem citar, sabe? Como se fosse a sua lembrança. Tô representando a sua própria lembrança. Que, de repente, não é o expert naquele assunto ou naquele outro. Assistiu um vídeo aqui, outro lá, entendeu parte daquilo, mas sua mente já vai trazendo aquilo. Então não descredencie aquilo. Eu tô na prática agora fazendo isso. Na prática. Poderia parar aqui, estudar um material e falar assim abertamente, não, aí, segundo Beltrano, segundo Ciclano. Cara, mas não é a proposta desse trabalho. Não é. É dizer que você pode e já acontece fenômenos extraordinários em você. Então, eu não posso ser incoerente com aquilo que digo. Eu tenho que vivenciar aquilo que falo na prática. Mente e coração conectado com aquilo que digo, com aquilo que falo. Né? Então, algumas frentes chamam isso de a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Mãe, Filho. Outras frentes, né, lá mais no Oriente, né, trazem a perspectiva do Yin e Yang. Fortemente falado. Então, esse é um assunto seríssimo, que devia ser abordado a cada instante por aí, nas redes. Por quê? Vamos lá. Dentro de cada criatura existe esse psique, esse modo operante, essa energia, essa informação energética de masculino e também de feminino. Então, é com essas duas coisas que a gente fica brigando o tempo inteiro na vida da gente. Mas o que eu vou ser agora, para deixar claro? Eu vou ser agora. E você também. Eu vou ser a terceira parte. Sou eu. Pai, mãe e filho. Então eu sou o que aqui agora? O filho, que vai observar essas duas constantes, essas duas características que está ao nosso dispor. Então eu vou trazer um rascunho, gente. Por que um rascunho do que significa esse masculino e esse feminino que está em nós?
Porque isso é uma coisa para ser sentida, ela transcende o que as palavras podem dizer. Mas elas vão ajudar fortemente o indivíduo que está escutando, para que eles possam compreender. E mais uma vez, eu não estou aqui, gente, quando eu falo de masculino, feminino e filho, ou pai, mãe e filho, e você tem os dois, o pai e a mãe, eu não estou dizendo nada referente à sexualidade. Tem nada a ver, gente, nada a ver. Tá bom? Tô falando desse arquétipo, vou explicar melhor sobre o arquétipo, tal. Quem quiser já pode ir pesquisando, vai ser legal entendendo o que são os arquétipos, tal. Mas por hora eu vou ficar, assim, seguir essa ideia, né? Um ponto de cada vez. Então, o masculino é o seu campo das sementes, eu chamo assim, o nosso campo das sementes. E o que são as sementes nesse campo das sementes? São as nossas ideias. Então, todas as nossas ideias, de coisas bobas da vida, até coisas que a gente julga que são relevantes para a nossa subsistência. E que isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Ou seja, são as ideias que são importantes para você. São muitas. Lá, nesse campo imaginário, é o grande campo que fabrica as sementes. E o seu universo feminino? O que seria, então, o seu universo feminino? O seu universo feminino são as suas emoções ou sensações. Por que eu gosto de chamar não só emoções? Eu gosto de falar sensações. Porque muitas vezes você vai sentir certa estranheza dentro de você que você não sabe avaliar se aquilo é uma tristeza, se aquilo é uma felicidade. Você não sabe avaliar. São sensações. Nem sempre você vai ter um diagnóstico claro. Estou triste, estou feliz. Ai, sei lá, eu tô esquisito ou eu tô esquisita. Nem sabe diagnosticar o que é aquilo. Entende? Então, essa é a parte feminina do indivíduo. Sendo ele masculino, né? Do gênero masculino ou do gênero feminino. Independente. E também independe de opção sexual. Repito, porque precisa ficar claro isso. Não tem nada a ver. Então, dentro de cada criatura existe estas duas entidades. Porque o indivíduo, ele pensa e o indivíduo sente. Então, já é do indivíduo. Então, já é uma parte integrante da consciência. Agora, quando a gente não coloca o filho, que somos nós, observando o filho, o que ele faz com os pais? Os pais conseguem ensinar aquilo que falam? Aquilo que o pai e a mãe falam realmente é eficiente para o filho? Ele realmente consegue educar com as suas falas ou ele consegue educar com as suas práticas? Cara, a gente tá cansado de ver aí fora. Não é com o que você fala que você ensina, mas você ensina através dos exemplos que dá. E às vezes você não precisa nem falar, você só tem que ser. E o filho automaticamente vai fazer o espelhamento. Certo? Então, olha a ideia do filho agora. Olha o que eu falei do filho. Então, via de regra, todos nós somos a parte filho da existência. Então, como parte filho, o que a gente vai fazer? Observar, entender, ir de encontro com as constantes da natureza. É assim que é. Então, eu vou trabalhar de acordo com a natureza. A natureza do quê? Conforme eu expliquei e falei, dei até esse exemplo em vídeos anteriores. Qual foi o exemplo? Imagine que você tem comprou uma máquina fotográfica. Aí intuitivamente você vai ficar fuçando e você vai, já sei, isso daqui serve para isso.
Aí você começa a fazer suas fotos. Só que tem um monte de outros botões que você não sabe para que serve. E você não parou para ler o manual do fabricante. Porque a gente não, em momento nenhum, a gente questiona essa questão. Eu peguei uma máquina fotográfica, eu vou ver os recursos que ela tem no manual. Você vai questionar, mas essa fábrica fez esse equipamento com aquele recurso, faltou ela colocar aquilo. Muitas vezes você não faz isso não. Você vai ver o recurso que ela tem, você nem reclama, e vai usar conforme o fabricante pediu para você usar. Ele fabricou aquela máquina, aquele equipamento, essa máquina fotográfica. Não foi você que fabricou. Então muitos vão fazer as fotos, aqueles que não leram o manual, vão tirar as fotos lá, vai ficar legal. Mas e aqueles que não foram buscar o manual de instrução para ver como é que funciona aquele equipamento? Bom, provavelmente tem muito mais recursos, as fotos que ele faz poderiam ter ficado muito melhores, infinitamente melhores, é que ele não teve a vontade, não parou para pensar ou não parou para analisar, para ler o manual do fabricante, para então depois usar o equipamento. Então, por que eu estou falando isso? Essas características que eu estou dando até o presente momento, de estado de ser e estado de ter, características de atemporalidade, multidimensionalidade, agora colocando pai e mãe, ou masculino e feminino dentro das consciências, isso é entender como funciona essa máquina. Nos cabe aqui refutar o funcionamento da máquina? Não tem alternativa. Ela funciona assim. E o que é sábio? Não o que é inteligente, porque muitas vezes a gente começa a trazer argumentos inteligentes. Não, isso é bobagem. Mas será que isso é sábio? Será mesmo que isso é sábio? Dá para refutar um tipo de coisa? Refutar o que o fabricante fez? Você pode até refutar, mas é o equipamento que tem disponível. Pelo menos é o equipamento que você tem. Você não tem outro, você tem aquele. Então você vai ter que ler o manual de instrução, entender como funciona para melhor usar aquele equipamento. Certo? Então, voltemos à nossa parte masculina e à nossa parte feminina. Muitas vezes, notem, presta atenção, a vida ela explica nesse silêncio, porque a gente está sempre em estado de ser. A gente só é um ser humano, a gente só tem essas características na consciência, portanto, é automático, a gente não presta atenção. Certo? Então veja, muitas vezes no campo da semente e das ideias, nós queremos coisas extraordinárias para nós. Nós queremos ter o sucesso, um bom relacionamento interpessoal com amigos, um bom relacionamento pessoal, amoroso. A gente quer muita coisa. Mas nota uma coisa, esse é o campo das sementes, as ideias. Mas é preciso agora, de forma ainda mais silenciosa, notar se aquele pensamento ele está ressoando com o que você sente. Certo? Porque muitas vezes eu quero um bom relacionamento. Eu desejo ter mais lá dentro, no seu íntimo, seu feminino está gritando, dizendo: não é possível, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele traz lembranças de sementes que foram plantadas no passado, de experiências ruins. São as sementes que foram plantadas. E na vida prática, como funciona essas sementes? Nós não paramos de produzir ideias, olhamos para a vida o tempo inteiro e vamos assimilando do nosso jeito ao nosso modo. E essas assimilações são automáticas e rápidas, muito velozes. E elas vão... Aqui que acontece? Perceba que o meu racional, minha mente ativa, id,
ego e superego, segundo Freud. O id capta tudo. O ego faz a analogia toda e o superego, ou outras vertentes que chamam de consciente e subconsciente. Mas a gente tá faltando uma parte nessa daí. Qual que é essa parte? E é você que vai analisar o funcionamento dessa máquina, analisando, respeitando, aceitando o funcionamento dessa máquina que é desse jeito. Pensei, gerei as sementes, automaticamente foi para onde? Para o meu subconsciente ou para o meu feminino. O que é o feminino? A terra que tudo germina. É a terra que tudo nasce. Então veja, será que isso que o Benê está falando é verdade? Vamos analisar na prática aqui. O trabalho que faço aqui é diferente, é preciso que você, em primeiro ponto, escute. Livre, solto, só escute o que eu estou dizendo aqui. Segundo momento, exercite esse pensamento. Analise isso junto comigo, olhando para si próprio, para si própria. Então, imagine. Perceba que muitas dessas sementes e ideias, elas são coração e mente não tá junto, não tá falando junto. Então, a mente, o mundo das ideias quer uma coisa, mas o coração tá gritando outra coisa. Então, tudo que você acreditou como verdade no campo das sementes, automaticamente foi plantado no seu feminino. Eu costumo usar uma metáfora para explicar isso, que dentro de nós existe uma floresta cheia de árvores. Mas são árvores cinzentas, porque as ideias plantaram essas sementes nessa terra que tudo germina, que é o seu feminino. O feminino, ele não sabe avaliar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Quem sabe avaliar são o campo das sementes, o campo das ideias. O feminino, ele simplesmente absorve tudo que o campo das ideias entendeu como verdade. Ele só diz sim, sim, e a sementinha fica lá dentro. E aquela sementinha, conforme a vida vai passando, tendo outros cenários que são parecidos com aqueles que nos geraram trauma, ela vai crescendo e vai dando frutos. Frutos e frutos. Então essa floresta que nós temos ao nosso dispor, e cada um tem a sua, é uma enorme floresta densa, mas é uma floresta cinzenta. São poucos os dharmas, como diz os nossos iguais orientais. Poucos os dharmas, que são árvores de luz, que prosperam, que levam palavras de esperança para o outro e para si próprio. Nós temos muito disso sim também. Mas nós temos muitos medos, muitos traumas. Mas como tudo tá no piloto automático, tudo tá em estado de ser, porque isso faz parte, esta é a característica da consciência. Simplesmente nós só somos. Essas sementes são plantadas o tempo inteiro na terra que tudo germina, e a floresta tá lá, então vai reinar o silêncio. A hora que você volta para dentro de você, a vida vai te trazendo sempre as mesmas coisas, e você fala, mas por que, ó céus, ó terra, por quê? Mas dia após dia, treinamos o tempo inteiro a mesma coisa, ou seja, a mesma receita. Qual que é a mesma receita? A receita de olhar para fora. Minha vida é assim porque o Zezinho fez assado. Se o Zezinho tivesse feito diferente, seria melhor desse jeito. Eu estaria melhor agora. Se minha mãe e meu pai tivessem feito aquilo outro, hoje eu estaria melhor assim, ou assado. Sabe? Tudo tá fora. E na verdade isso não existe. O que tá fora só é reflexo do que tá dentro através da lei de atração, que eu vou falar mais pra frente. Vou usar até outros nomes além do nome lei de atração, tá bom? Então assim, tudo que você pensa automaticamente já é plantado
nessa terra fértil que tudo germina, coisa boa e coisa ruim. A sua parte feminina não faz distinção. Agora, lembra que eu falei no começo desse vídeo que o mais importante de tudo que eu tô falando não é só essas informações, mas ter esse jeito de pensar, de investigar as coisas. Vamos observar o oculto, tudo está em estado de ser. Como disse anteriormente, não acredito, estou certo de que tudo está sobre a edge da luz. Tudo é feito pela luz. Mas existem razões racionais, cognitivas, que eu vou dar lá na frente, acerca disso, que tudo está sobre a edge da luz. Vamos analisar esse oculto, esse silencioso. Se todos nós estamos em estado de ser e automaticamente, roboticamente, nós vamos agindo e reagindo com o mundo? Vamos ver. Há um certo tempo atrás era comum a gente ver assim, o homem ele serve a mulher. A gente vê filmes mais antigos, onde o homem vai lá, desce do carro, abre a porta do carro para a mulher poder descer. Ele pega a cadeira do restaurante, puxa a cadeira do restaurante, deixa a mulher sentar, arruma ela, depois ele senta. O homem servindo a mulher. Naturalmente, na prática, a gente não faz isso. Mas muitas vezes, nós, homens, a gente sente essa força interior de servir a mulher, porque é a parte mais frágil. Ou tem alguma coisa pesada, não, deixa que eu pego, por exemplo. O que seria esse fenômeno? E na natureza, nos animais, os animais. Vou falar dos pássaros. Bom, os pássaros, você vê que o macho, geralmente, ele é mais colorido do que a fêmea. Então, quando ele quer acasalar, ele começa a fazer danças para tentar chamar a atenção da fêmea. E a fêmea vai escolher o macho que melhor atrair a sua atenção. Então você vê que o macho, ele faz toda essa dança do acasalamento. Geralmente ele já nasce mais colorido. Muitas espécies de animais que a gente tem dentro de casa, as pessoas acabam optando pelo macho porque eles são mais coloridos. Falam mais. Protegem mais em alguns casos. Por quê? Porque por causa desta característica da natureza. Mas o que isso está querendo dizer? Olha o lance aqui que eu queria explicar para vocês, da importância de saber fazer essa leitura subjetiva da vida. Porque fazer a leitura subjetiva da vida é o mesmo que entender como a vida se processa por detrás dos nossos olhos. Entender como ela se processa e agir a favor da natureza, cara, isso é sábio, é o mais sábio a se fazer do que lutar contra a natureza. Então o que está querendo dizer esse fenômeno do homem servir a mulher? Está querendo dizer, e a mulher ela gera aquela expectativa, não é? Esse homem, nossa, ele não foi gentil comigo, ele não foi educado comigo. E se abrir o precedente aqui para as questões sexuais, então vai ser a mesma coisa, não é mesmo? Mas o que isso está querendo dizer? Muito bem. Lembra esta guerra que eu falei interior que nós temos? Muitas vezes as nossas ideias querem alguma coisa, mas o nosso coração está dizendo ao contrário daquilo. Exemplo, vou fazer a minha fezinha, vou jogar lá na loteria. Já pararam para analisar se aquele pensamento ressoa com o que está no coração ou na sua parte feminina? E eu, como filho, estou fazendo o quê? De fora observando. Olha a importância do filho, de trazer a responsabilidade do filho da criação. Observar a natureza.
Não basta só saber as informações, precisa ter essa terceira parte que é você observar a natureza. Então você vai observar que a sua. E quando você observar a sua, perceberá que a natureza que está para você, está para o outro, para o outro, para o outro, encontrará constante em tudo. Então, esse exemplo da loteria. Já parou para investigar? Será que realmente você acredita que vai ganhar? Ou as palavras que saem automaticamente da sua boca. Vou tentar, né? Se eu não tentar, aí que eu não vou ganhar. O que será que essa frase representa? O que será que essa parte de sensações e emoções, se ela pudesse falar com esta frase, o que será que representaria? Vou tentar, né? Se eu não jogar, aí que eu não ganho mesmo. Bom, isso é uma ideia de que eu vou perder, só vou jogar por desencargo de consciência. Eu já entrei acreditando que vou perder. E por que o homem servir? Lembra que eu falei agora há pouco o homem servir a mulher? Então nada adianta, por que nós temos nada na natureza foi feita assim, sem propósito existencial? Nada, tudo tem um propósito de ser na existência. Tudo serve a um propósito. Então, se temos a habilidade de raciocinar, o que você acha que mudaria esse universo das sensações? Os diálogos mentais, a partir das sementes, o homem servindo a sua própria mulher. Então, quando nós temos aquela sensação que nós ignoramos a todo passo, ignoramos a todo custo essas sensações que nos causam dor, é ao contrário, vamos usar o nosso masculino para servir esta árvore cinzenta que já está plantada no seu feminino. Então, quando chega uma cena desafiadora, algo ruim na sua vida, logo você vai falar, vai tentar achar ideias que vão abafar aquela sensação e emoção. E vai adiantar o quê? Nada. Porque para que você possa exercer o seu poder como filho, é preciso que as duas partes estejam ressoando mente e coração. Mas como você vai fazer para ressoar? Usando a sua habilidade de pensar. Entendendo a sua parte feminina, compreendendo o que está registrado naquela semente que ora foi plantado lá dentro. Ora, tive vários relacionamentos, por exemplo, vários relacionamentos conflituosos, que não foram bons, que não foram legais. Aí quando a gente vai entrar num novo relacionamento, o que você acha que vai? As suas sementes, as suas ideias? Não. É o que já foi plantado no seu universo feminino. Vai te acompanhar, vai ser aquela briga, tua mente não. Esse novo relacionamento vai ser bom. Mas essa parte feminina vai gritar com as emoções e sensações. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai ser congruente. E quem é mesmo que ganha essa luta? Sua parte feminina. A sua parte feminina é o seu subconsciente, é aquela que é multidimensional, é aquela que é atemporal. É ela a responsável pela sua cocriação. Mas ela sozinha faz alguma coisa? Não. Embora, repito, estou dividindo essas duas partes da sua consciência em duas partes, ela não trabalha desse jeito, tá? Ela trabalha junta. Rápido, muito rápido. Tudo entrelaçada. Às vezes você não consegue perceber quando começa uma e quando termina outra e vice-versa. Tudo junto.
Agora tem uma outra coisa interessante do seu masculino, que é o crer, que eu não vou chamar da palavra fé, até porque são sinônimos, não é mesmo? Mas a fé traz a ideia para o indivíduo de algo religioso, dessas religiões que a gente enxerga aí fora como se fosse uma coisa reservada para as religiões, que ela só vai ser aplicada quando eu estou no meu modo religião, quando eu fui lá na minha igreja. Não. O fenômeno da fé ou do crer, como eu gosto mais de usar, ele está disponível a todo instante. Como ele está instante? No seu mundo das ideias, no seu psique masculino. No seu psique masculino, através da observação, de comparação automática, você vai olhando para a vida e pela lógica, você vai gerar a semente. Porque presta atenção, a sua parte masculina. Quem é que você vai usar de verdade? O seu sagrado masculino. É o mundo das ideias. É ele que vai te ajudar. Desde que você assuma o seu papel de filho, observando como funciona e agindo como filho. Então, o seu masculino, ele só gera sementes se ele crê. Sem crer, ele não gera sementes. Então, o que faz uma semente ser realmente criada? Só uma ideia? Não, o crer. O que traz o crer para uma semente? A lógica, o pensamento lógico. Viu como tudo isso é subjetivo? Vocês vão ter que observar tudo isso em si próprio para então conseguir identificar isso em si. Vai identificar só em si? Não, vai identificar também no outro. E no outro, e no outro, porque é uma característica de toda consciência. Tá no manual do fabricante. Então o seu sistema de lógica é ele que te traz, ele que faz gerar a semente, porque a lógica é igual à fé. E uma semente sem fé, ou sem crer, ou sem lógica, cai por terra, não vira semente. Por isso que eu escuto muitas pessoas que eu converso, dentro de grupos que faço parte, me perguntam: como você faz? Eu já sei de tudo isso que você me explica e que você fala. Aí eu digo: você precisa assistir então mais vídeos sobre isso. Escutar outros falando, não só os mesmos, outros, porque de repente a perspectiva de outro pode acionar a sua lógica, para que aquela semente daquilo que você está julgando que sabe, vire fé, vire crer, para que possa automaticamente, não precisa pensar no feminino nessas horas, automaticamente já cai na terra que tudo germina, e com certeza vai gerar uma árvore de Dharma. O que é a árvore de Dharma? Nessa metáfora, nessa brincadeira. É uma árvore de luz. Imagina uma floresta, que é o seu feminino, cheio de árvores cinzentas, produzindo medos e medos e medos, de vários cenários da vida. Aí você entendeu como funciona isso, você criou uma árvore de luz. Essa árvore de luz, ela vai ter que lutar com todas as árvores cinzentas que já estão plantadas no seu feminino. Só que antes, meus iguais, você não tinha nenhuma árvore dessa. Você estava só. Você e suas próprias árvores cinzentas. E agora você tem ao seu favor essa diminuta, não importa que é diminuta, mas uma árvorezinha de luz. Porque você conseguiu acreditar.
se achou todos a lógica, não acreditou porque acreditou, não é assim. Você acreditou pela lógica, foi convencido pela lógica. Dentro dessa ideia subjetiva da vida, tá? Porque essas coisas que eu estou falando da consciência, como tentei trazer alguns exemplos da física quântica, elas não podem ser medidas, porque elas estão numa dimensão que não tem aparelhos para poder medir. Mas que podem ser observadas pelo indivíduo, somente pelo indivíduo, porque isso é individual, onde o indivíduo vai perceber isso que eu estou contando aqui. Aí não tem como alguém dizer, não é assim que funciona, porque o próprio indivíduo percebeu, dentro da observação, da auto-observação. Então, veja, mais uma vez, então tem essa característica do masculino. Então por que muitas vezes, quando a gente não está vigilante e quando a gente não tem uma opinião formada sobre as coisas e tem que tomar um enorme cuidado, eu estou falando isso agora porque a gente está nesse ponto do estudo, é que lá na frente a gente vai discutir sobre essa questão de opiniões formadas, né? Mas quando a gente não sabe de um determinado assunto, não se dedicou para se aprofundar no entendimento de um determinado assunto, quando alguém sabe um pouquinho mais do que você e vem te contar, o que acontece? O outro já imputou fé naquela semente que ele tem, naquela ideia, já tem fé da parte dele, ou ele já acredita daquela forma. E você está vulnerável. Porque você não tem uma semente pronta para aquele assunto que o outro veio te falar. O que acontece? Automaticamente, porque um interfere na vida do outro, um participa da vida do outro, ininterruptamente você interfere na vida do outro, o outro interfere na sua vida, destruindo ou harmonizando, dos dois lados. Eu destruo e harmonizo, o outro ou ao contrário. Ou só harmonizo, depende. A gente faz as duas coisas, tá? Então, quando o outro chega com uma ideia, porque ele já tem aquela semente, e aquela semente, ela já tem o input dentro. Dentro. Tem a fé? Tem o crer? Porque ele estudou alguma coisa, resolveu por conta própria permitir que o seu ouvido aceitasse aquilo que o outro disse, sem fazer uma pesquisa particular, pessoal, buscar solto aquela informação, você só aceitou, pronto, o cara pegou aquela informação e virou uma semente de fé, ou uma semente de crer. Aí ele vem e te conta. Quando ele te conta, você tá vendido, ou vendida, tá? Você não tem uma ideia sobre aquilo. E ele facilmente te convenceu, porque já tem um input de fé. Aí aquela semente que era dele passa a ser sua. E aquela semente que era dele foi plantada na sua terra que tudo germina, assim como já está plantada na terra que tudo germina dele. E tudo que está plantado na terra que tudo germina é uma questão de observação, você vai ver que se manifesta na sua vida. Ininterruptamente. Costumo dizer uma coisa muito interessante. Esses fenômenos de cocriação e de como essas coisas se processam masculino, feminino, não importa o quanto você seja inocente a respeito disso, ou seja, não saiba como isso funciona. O fato de você saber ou não como isso se processa, você não deixa de ser isso. Você não deixa de atuar desta forma que eu estou tentando explicar aqui. Então, não existe um pensamento inocente. Todo pensamento já é munido de crer. Vou dar um exemplo disso. Não é verdade isso que você está falando. Todo pensamento é munido de crer? Tá, vamos lá.
Imagina que seu filho tá vendo filho ou seu sobrinho ou uma criança qualquer. Ele tá assistindo alguma coisa lá, um desenho lá na televisão. E ele vem te contando o desenho, ele voou, ele foi para tal lugar, não sei o quê, e começa a te contar o desenho. Muitas vezes, sabe o que você vai fazer? Que você tá cheio de coisa para fazer, você tá ocupado, ele vai começar a falar, você vai escutar por aqui e sair por aqui, não vai nem prestar atenção. Porque aquilo que ele tá falando não vai ativar, não vai gerar semente em você. Não tem lógica, você não sente que aquilo é lógico. Então aquilo não gera semente para você. Aí a criança, então, você escutou o que eu falei? Aí você vai falar, claro, escutei. Escutou nada. Mas será que isso acontece só com uma criança? Não. Pode ser um morador de rua que você encontrou lá, que você não deu crédito porque o cara tava falando. Não, ele tá bêbado, não sabe o que tá falando. Simplesmente você veta, tampa os ouvidos, não escuta. Tá gerando semente? Não. A única semente que gera é aquela de sempre que já foi gerada. De repente eu fiquei com bronca porque o cara bebeu, porque eu passei uma vida de trauma, porque Beltrano bebia, Ciclano bebia e eu não gosto de bêbado. Mas a única semente, a semente que já estava plantada. Que o cara disse, você não prestou atenção em nada. Entende? Porque o que tá rodando em você é o que foi plantado lá no seu universo feminino. Faz parte de alguma árvore cinzenta. Que ligou já ao trauma e já não consegue escutar. Ou a criança, muito bobagem, né? Ela é criança, tá brincando de pensar, não vou dar ibope, eu tenho outras coisas para se preocupar. A criança faz, tá, que legal, tá bom. E não escutou nada. Nada. Não é assim? Na vida prática? Então, olha a importância. Em resumo, nós temos, olha só, a habilidade de só ser. Tudo é escondido dentro de nós, simplesmente porque as sementes são geradas pela fé, pelo crer. Nasce no mundo das ideias, acreditei, a lógica traz o crer, automaticamente a semente é plantada no seu feminino e o seu feminino vai trazendo situações na vida exatamente proporcionais a essa grande, imensa floresta cinzenta que está para você. Ela é a responsável pela cocriação sistemática da sua realidade. Em coisas físicas, materiais que lhe chegam, em coisas não físicas, no universo das sensações mesmo, só no universo das sensações, tudo, absolutamente tudo. Atendendo a premissa da primeira lei hermética, tudo mental. Tudo é mental. Não é assim que tá lá, tá bom? Lembra que eu falei que eu não tô preocupado? Tem uma razão de eu não ficar preocupado ali com as coisas, com o que o Zezinho disse, exatamente como tá escrito lá, para você não descredenciar a si próprio. Porque você já é esse ser multidimensional e atemporal, livre, solto. Precise começar credenciando os seus pensamentos, credenciando as suas sensações, não é ignorá-las, é observá-las. Você está aí, ó sensação. Quem é você? Por que você está aí? Porque nós escolhemos desse jeito. Nós fizemos múltiplas escolhas sem perceber que escolhemos e fomos plantando automaticamente na terra que tudo germina. E a terra que tudo germina simplesmente entrou o comando. Nós só cocriamos. É a própria fonte harmônica que traz a criação. Do quê? Do que está plantado no universo do feminino de cada indivíduo. Algumas frentes, alguns estudos dizem que uma diminuta abelha é capaz de cocriar os alimentos que necessita. Como?
simplesmente o desejo de se alimentar atua na psique da árvore para que ela gere a flor. Ou alguém viu os olhos da árvore? Onde estão os olhos da árvore? Entende? Para enxergar. Ah, tem um inseto aqui. Preciso gerar flores, porque com as flores eles vão polinizar, assim eu vou conseguir me multiplicar. Enfim, aonde estão os olhos dela para analisar isso? Não. É a necessidade de um outro ser que atua na psique da árvore. A árvore começa a nascer com flor, por exemplo. Ou certas árvores produzindo um néctar específico para um inseto ir lá comer e levar as suas sementes através do cocô para conseguir se reproduzir, por exemplo. São N casos, entende? Tudo conectado, um interferindo no outro. Mas nós, como temos livre-arbítrio, geralmente é o nosso ego que faz as escolhas pelo medo. Escravo do medo. E o nosso coração e mente não andam junto. Então qual que é a estratégia aqui? É entender, usar o seu masculino para servir o seu feminino. Para que você possa identificar a raiz dessas sensações e emoções. A prática dessa ideia vai chegar lá na frente que você, num simples pensamento, já consegue abandonar, porque já entendeu a dinâmica da vida e como funciona. Semente, coração. E tudo que está plantado veio de pensamentos silenciosos, de observação que você nem percebeu que foi uma semente, nem percebeu que escolheu. Escolheu através da lógica, e toda lógica é uma crença. E toda crença é uma ordem. Quando entra na crença, é semente que gera, vai pro feminino e a cocriação acontece a cada instante. Em resumo, tá, gente? É um resuminho aqui. Claro que eu vou melhorar tudo isso com exemplos práticos da minha própria vida. Por hora, eu tô dando essa explicação, assim, mais simples, para que todos possam ter acesso disso. Ah, mas eu já sei de tudo isso. Ora, se você já sabe de tudo isso, aonde está o resultado? Que resultado você está tendo na sua vida com essa informação? Sabe, eu sempre vou bater nesse martelo, porque você precisa atuar como filho, tá vendo o que é essa parte filho que é importante? Você vai observar a natureza, você não vai contra a natureza, você vai jogar a favor. Bom, se mente e coração tem que atuar junto, o meu masculino é o único que consegue pensar aqui, vamos dizer assim. Então eu vou servir o meu feminino, o que você sente? Não, peraí, eu vou abandonar isso, essa sensação, porque é assim que se processa as coisas na vida. Entende? Mas a gente faz o quê? A gente tem aquela emoção, tem aquela semente, a gente não tem o input de fé naquela semente e a gente quer lutar com esse coração que está dizendo ao contrário e a semente tenta abafar. Ai, meu Deus do céu, eu quero aquilo, eu quero muito aquilo, mas olha, não tá dando certo isso. Não, vai dar certo. Ó a semente aqui tentando. Ai, vai dar certo. Ó como seu masculino tá tratando o seu feminino. Ele não tá tratando nada, ele tá abafando. Ele tá querendo esconder o feminino. Por isso que, já ouviram falar por aí, sabe, sem entrar nos detalhes, já ouviram falar do sagrado feminino perdido? E a nossa sociedade, como trata essa questão? Será que o machismo impregnado na psique coletiva, será que ele contribui para esse entendimento? Sim, gente. A nossa mente racional não é capaz de fazer essa leitura. A gente não é capaz de ter o domínio dessa leitura.
Mas essa parte subjetiva, a parte ascensionada da nossa consciência, ela só faz leitura subjetiva. É o nosso ego que tenta trazer razão, racional, linear nas ideias. Mas ele só entende o subjetivo. Então, como tratamos a mulher, vamos dizer assim, com descaso, não, a mulher não tem a mesma inteligência que o homem, não, o homem deve ganhar mais que a mulher. Esse monte de entendimento aí machista faz com que você não consiga tratar as suas emoções com mais afeto. O seu masculino não vai conseguir servir ocultamente, silenciosamente. Na publicidade, isso chama de mensagem subliminar. Por favor, pesquisem o que significa mensagem subliminar. Ora, os grandes empresários, donos de empresas gigantescas, usam essa metodologia. Será que ela funciona? Será que gastariam milhões e milhões de dólares para fazer propaganda se mensagem subliminar não vendesse produto? Mensagem subliminar é aquela que você não está vendo, não consegue atuar com a sua razão, mas mesmo assim ela está entrando, sua mente está fazendo a leitura. Agora vamos ver se o machismo está só para os homens. Bom, imagina, isso eu testei, tá? Tudo que eu estou falando é uma coisa que eu testei primeiro. Aliás, eu nem sabia da existência de nada disso. Foi tudo dentro do meu universo íntimo. Depois que eu fui olhar para fora, conforme eu brevemente relatei lá nos Relatos do Despertar, primeiro vídeo aqui desse canal. Depois eu fui olhar para fora. Quando eu fui olhar para fora, eu fui vendo essas constantes, outros falando disso. Então vamos ver se o machismo está só para os homens. Imagine um filme, né? Tá passando um filme onde uma mulher, ela começa a ter um relacionamento extraconjugal. É um casal, né? Um casal vibe super legal, os dois têm um relacionamento muito bacana. Aí de repente essa mulher tem uma caída ali e ela resolve ter um relacionamento extraconjugal. E o marido, por sua vez, dela é gentil, educado, e ela começa a destratar ele e tal. O espectador. Agora eu vou falar do espectador. Falei de um filme fora, agora vamos olhar o espectador. A magia tá aí. Na observação sistemática da vida. Para saber se o machismo está só para o homem ou está para os dois. Aí eu vejo os homens falando, nossa, essa é uma vaga... ou seja, vários adjetivos horríveis, né, para essa mulher. Ela não presta, onde já se viu? Um homem tão generoso, um marido tão bom, e ela tá fazendo isso? Não. Ele não merece ela. Bom, aí esse marido, então, resolve... E esse pensamento dessa mulher brota nos espectadores, tanto na mulher quanto no homem que está assistindo. Aí esse homem, por sua vez, ele descobre que a mulher está traindo ele, lá na história do filme. Aí os espectadores, homens e mulheres, assistindo o filme e vê que o homem começa a correr atrás da mulher. Não, vamos resgatar o nosso relacionamento, eu te perdoo, vamos voltar. Agora os espectadores, homens e mulheres aqui assistindo, quem tá do lado de fora? Ah, não. Esse homem é bobo demais, ele é frouxo. É isso que Gente, por favor, presta atenção. Vê isso acontecendo na observação de um homem e na observação de uma mulher. Os dois, falando a mesma coisa. Este homem é frouxo. Olha, correndo atrás dela, tem que abandonar ela. Larga ela pra lá, essa mulher não presta.
Bom, legal. Agora vamos inverter o caso. Vamos pegar o mesmo filme, só que ao contrário. É um casal muito legal, amistoso, bacana. Aí tem a mulher. A mulher. Esta mulher é muito generosa com o marido, amorosa, tudo. E o marido, ele passa a ter um relacionamento extraconjugal. E a mulher dele continua sendo bondosa, amistosa com ele e tal. Sabe o que acontece nas observações dos espectadores quando isso acontece? Tanto do homem e da mulher que está assistindo? Nada, gente. Nada. No máximo, nossa, esse daí é um cachorro. Esse não presta, mas nada muito gritante. Nem o homem e a mulher que está assistindo aquele filme. Quando o caso de traição é com o homem que está traindo. E a mulher está sendo atraída. Aí essa mulher então percebe, descobre que o marido, ele estava tendo um relacionamento extraconjugal. Daí a mulher resolve reatar com ele. Vamos ver a reação dos espectadores? Homem e mulher. Ah, ela é boba, não devia correr atrás dele. Ai, mas esses dois ficam tão bem junto. Eu gosto desse casal. Consegue aceitar numa boa. Não falou que a mulher dele que tá correndo atrás dele, porque ele foi que traiu, né? Não vejo... Nossa! Ela é uma frouxa. Nem existe essa expressão pra mulher. Não é? Aonde tá o machismo, galera? Tá dentro do homem e da mulher. O machismo está na sociedade como um todo. Não faz distinção de sexo. Então, pessoal, é o seguinte, agora é a hora de maior concentração da parte de vocês. É o momento do qual é preciso ter mais atenção pro que eu tenho para dizer agora. Porque isso gera confusão, mas estou certo que não vai gerar. Se você não entender o que vou explicar agora, volte esse trecho do vídeo para que você possa entender. Eu tive que parar, né, e fazer esse trecho, um outro vídeo para encaixar aqui na edição, para explicar isso. A vida é muito mais dinâmica do que a gente pensa. Mas quando a gente pega o jeitinho de interpretar, de entender, tudo vai ficando mais fácil. Eu dei o exemplo do homem traindo a mulher. Onde quando o homem trai a mulher, a galera, de modo geral, sendo do sexo feminino ou do sexo masculino, aceita. E o outro exemplo social, quando a mulher trai o homem, a galera não aceita tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino. Ou seja, via de regra, socialmente, quando o homem trai, beleza. Quando a mulher trai, a gente não aceita. Onde deixei bem claro que isso é uma doença
social. É um problema, porque afinal de contas não existe diferenças entre nós, porque somos iguais. Tá, até aí vamos fechar esse entendimento. Vamos fechar. Isso é indiscutível, vamos fechar esse assunto. Agora, na prática, no mundo das ideias, no livre pensar, você aí junto comigo, vou provar só no mundo das ideias, pela lógica, que os antagônicos, os diferentes, eles são exatamente a mesma coisa. Somos nós, civilização como um todo, que interpretamos este natural que nos chega. Uma situação eu aceito e a outra eu não aceito. É um comportamento natural. Ah, isso a gente aprendeu, isso a gente escutou na sociedade, essa sociedade patriarcal, machista. Vamos ignorar todo esse contexto, gente, por favor. Vem comigo aqui só nesse entendimento. É claro que isso abre margem para muitas outras coisas, muitos outros entendimentos complementares. Mas não dá para mim ficar abrangendo. Eu vou pegar esse ponto porque esse é o fio da meada do que eu tô tentando fazer aqui neste trabalho. Falamos sobre este comportamento de estado de ser. Nós só somos seres humanos, lembra? Neste estado de ser, a gente só traz a rejeição de uma história e a aprovação de outra. E que só natural, aquilo veio de forma natural. Então é desta parte da qual eu quero falar, dessa sensação que veio natural, tanto no universo feminino quanto para o universo masculino, igual, a mesma sensação disparada para os dois, e que isso está errado. Agora vamos no mundo quântico da história. Vamos viajar no mundo das informações arquetípicas, que depois eu vou falar. É como se, mas assim, de modo geral, é como se a gente acessasse programas cósmicos, esta consciência. E a gente acessa esses programas e a forma, a gente só acessa automaticamente. E quando a gente acessa, a gente transcreve isso de acordo com o progresso dessa civilização. Para nós chamamos isso de machismo, tá errado. Em contrapartida, vou falar que é uma coisa que os antagônicos são iguais e que a informação natural que chegou está absolutamente certa. Então, separem. Vamos separar as histórias. Depois que a gente separar, a gente pode juntar e a gente vai ver que os antagônicos são iguais. E que esta natureza inteligente, harmônica, de amor incondicional, tudo rege em comportamentos automáticos que temos. Tá. Na vida prática, vou dar os exemplos agora. Vamos separar a questão da doença social e agora vamos trazer as informações quânticas, que não tem cenário, que não tem homem e mulher, só tem as formas arquetípicas. Informação arquetípica, não tem forma. Nós acessamos essas informações e naturalmente nós rejeitamos a traição da mulher. Na vida prática, vamos lá. Desejo ter um relacionamento amistoso, amigável, maravilhoso, mas as minhas experiências foram negativas com isso. Gerei uma semente. Fica um tempo, tá aqui na semente, muito das ideias.
masculino. Ou yang. Outro nome, vai? Yang. Ou ânimos e ânimas, né? De Jung. São nomes. Esquece. Não é gênero aqui. Não é sexo masculino ou sexo feminino. É informação arquetípica, informação. Então, o mundo das suas ideias teve experiências negativas em relação a relacionamentos. Por exemplo, isso é para tudo. Aí sua mente vai querer alguma coisa, suas ideias querem alguma coisa. Mas você acreditou nas experiências negativas que teve. Aí você plantou no seu feminino. Aí quando você está querendo um novo relacionamento, seu coração ou seu feminino vai começar a gritar, vai vir sensações horrorosas, vai te dar medo, você não vai conseguir dar este passo para entrar num novo relacionamento, por exemplo. E aí a gente sofre. Mas por que a gente sofre? Porque a gente não aceita que o nosso feminino traia as sementes que são os seus desejos. A gente não aceita. Por que a gente não aceita? Porque é da natureza do feminino a aceitar. É da natureza do feminino ter a característica de terra que tudo germina. Então, ocultamente, silenciosamente, traduzimos isso como machismo na nossa sociedade. Onde o homem pode tudo, as ideias podem tudo, e o feminino só tem que aceitar. Na vida prática quântica é assim realmente que funciona. Por isso que fazemos essa leitura e trazemos ideias na sociedade de machismo. Agora, e o oposto? Porque a gente aceita uma traição de um homem, mas não aceita da mulher. Tanto o homem e a mulher como espectador da vida. Simplesmente porque no mundo das ideias é onde está o seu livre-arbítrio. Você é livre para escolher naquilo que quer acreditar. Você é livre para traçar estratégias de lógica dentro da sua cabeça que vão gerar fé ou crer. E, portanto, automaticamente essas sementes são livres. Como diz um ditadinho aí, que não é ditado, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O mundo das ideias é livre, seu livre-arbítrio é soberano. Mas tudo que você imputou crer, pensou inocentemente, sabendo disso ou não, já cai no seu campo feminino. A colheita é obrigatória, ou seja, a cocriação já vai acontecendo, é obrigatória. Então nós não aceitamos numa boa as sementes, porque a gente acredita nelas. Logo, tudo que a gente acredita, o nosso coração, a nossa parte feminina aceita. Aí fica a ressalva reflexiva. Será que todas as sementes que geramos, será que tudo que acreditamos, ela não precisa de uma revisão? Ela não precisa ser revista, abrir a mente para novas possibilidades e novas ideias, para que outras sementes possam ser fabricadas, porque o coração, a terra que tudo germina, essa parte feminina silenciosa, oculta, ela aceita tudo. Por isso que aceitamos a traição masculina numa boa, tanto homens, né, de gênero, de sexo masculino e de mulher com sexo feminino, aceitam a traição masculina, que é o campo das ideias, seu livre-arbítrio. Então, essa leitura oculta que nós traduzimos como machismo, que tá errado, ao mesmo tempo que está errada essa interpretação, a informação natural que nos chega ao coração está correta. Porque ela fala do funcionamento cósmico de uma consciência robuscada como nós. Só nós terráqueos temos essa habilidade? Não, é para todos os hominídeos.
daqui ou de qualquer outro lugar. Existe essa característica da terra que tudo germina. É aquela parte sua, multidimensional, atemporal, respeitando profundamente o seu sagrado masculino, aquilo que você deseja crer, do jeito que quiser crer. E a sua parte feminina diz sim, sim, sim. Então, quando aceitamos o masculino, é simplesmente um comportamento automático que revela esse oculto da natureza, que respeitosamente, amorosamente permite que todos os indivíduos daqui ou de qualquer outro lugar de meu Deus exerçam a sua liberdade de escolha. Obviamente, tudo está sobre normas e sobre regras. E se aquela escolha que você fez lá na frente, você pode perceber que de repente não foi uma boa escolha. Um desejo que você teve e que aquele desejo, após ser realizado, você viu que não foi o que você achou que era. Não veio da forma como você realmente esperava, até veio o que você quis. Seja ele em qualquer âmbito físico ou material. Então, ainda dentro desse corte que eu estou fazendo aqui no vídeo, que depois eu vou complementar lá, vocês vão ver que é um corte literal. Eu quero fazer uma ressalva em relação a isso. Existem características, agora falando da mulher que tem órgão genital feminino, independente da sua opção sexual. E o mesmo do homem que tem órgão genital masculino, independente da sua opção sexual. Carregam dentro de si, porque vem no robô. Você nasceu com órgão genital masculino e você, mulher, nasceu com órgão genital feminino. Então, esta característica arquetípica vem com mais intensidade. Então, o homem, né, vem com uma característica mais racional, dá muito apreço para as questões racionais, para aquilo que ele toca, aquilo que ele vê. Né? Isso é facilmente percebido no campo sexual, então ele é muito mais envolvido com aquilo que ele enxerga, com o que ele toca. A mulher já vive mais aquele universo das sensações, não é mesmo? Então, para ela, o envolvimento sexual também precisa ter aquele quesinho de romance no ar, aquela tensão, né, toda que precisa ter para que ela chegue ali, de repente, no ápice do seu orgasmo, por exemplo. Né? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, mas em momento nenhum eu estou dizendo que o homem não tem a sua parte feminina. Em momento nenhum eu estou dizendo aqui que a mulher não tem a sua parte masculina. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que ambos têm os dois, mas que existe um percentual a mais, um quesinho a mais, né, daquele arquétipo que é congruente, né? Então, se eu nasci com o sexo com genital masculino, obviamente, independente da opção sexual, vou trazer com mais afinco as habilidades do arquétipo masculino e vice-versa. E a mulher a mesma coisa. Vou dar um exemplo prático aqui de um fenômeno interessante. Esse vídeo vai ficar maior, tá, gente? Mas não tem o que fazer. Imagina um pai e uma mãe que o seu filho saiu para ir para balada, né? Chegou ali na maioridade e tudo, e ele foi para balada. E aí, ambos combinaram lá, os pais combinaram com esse filho, primeira vez que saiu pra balada, imagina, né? Combinou, você, balada, aqui em São Paulo a gente chama de balada, mas aí pra essas casas que tem música, a galera vai lá pra dançar e tal, dependendo da região que a pessoa tá vendo isso, tem outros nomes, né? Aqui a gente chama de balada, né? Mas tem outras expressões aí, tá? E isso realmente não importa, né? Importante a gente entender aqui o exemplo, né? Aí esse filho pega e sai, vai lá pra balada, né?
Aí combina um horário, quando for meia-noite você volta. Ah, não, pai, mas me deixa ficar mais um pouco, até 1 hora. Então aí tem aquela negociação entre o pai e a mãe, até que chega num número lá. Então chega até no máximo 1 hora da manhã. Tá bom. Aí o pai, tranquilo, livre, solto, não estou dizendo que é uma regra geral, mas eu peço que usem esse exemplo e abram a mente, né? Notem isso, voltem no passado, enxergue isso na sua própria vivência, dentro do seu próprio entorno, né? Histórias que foram lhe contar, que foi contada para você, observe isso. Aí o pai vai dormir, fica tranquilo, né? A mãe não consegue dormir, ela fica totalmente conectada com o filho, né? Aí o pai, aí quando dá 00:30, um pouco antes, a mãe levanta da cama sem conseguir dormir, chama o marido. João, faz de conta que é João. Maria é a mulher e o homem é o João, e o filho é o Pedrinho. João, acorda. Aí o João acorda e fala Maria, o que você quer? Nossa, já é 00:30 e nada do Pedrinho voltar. Aí o João fala pra mulher dele, Maria, fica tranquila, ele logo vai voltar, a gente nem tá no horário ainda que ele combinou. Eu não sei, mas eu não tô confortável, tem alguma coisa de errado. Aí, João então, Maria, para com isso, vai dormir, daqui a pouco ele tá aí, ele vai vir de Uber, que nem a gente combinou, daqui a pouco ele tá aí, às vezes é o trânsito e nem deu horário de ele voltar ainda. Aí, vai dormir, Maria, fique em paz, deixa o menino se divertir. Aí Maria fica aflita, mas consegue ganhar um pouco de tranquilidade, embora o coração dela fica aflito ainda. Aí o marido dorme, né? O João dorme, e Maria fica lá acordada, meu Deus. E aí, quando dá 1:55, Maria já começa a mandar mensagem. Foi relutante, porque ela já queria ter mandado a mensagem desde a 00:30. Aí ela falou, deixa, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem. E manda mensagem pro Pedrinho. E nada de Pedrinho ver a mensagem e tal, aquela coisa. Aí ela chama de novo o João. João, acorda, João. Tô falando com o Pedrinho, tô mandando mensagem, ele nem responde. Aí o João, oh meu Deus, Maria, vai dormir, Maria, ele tá se divertindo, ele lá quer saber de celular agora, deve estar lá com os amigos brincando, se divertindo, sei lá o que, Maria, não tá preocupado com isso, a gente combinou que ele chegaria aqui 1 hora da manhã, então João, mas eu tô ali que falta 5:50, ele já devia estar no táxi, já devia estar lá no Uber, ele já devia estar em casa. Né? Pelo menos ele não estava com os amigos mais, já era para estar com o celular na mão, né? Ele não faz isso. Bom, Maria vai dormir, daqui a pouco ele tá aí. Aí João já começa a ficar ressapiado, tudo, né? Porque Maria já chamou ele 2 vezes, né? Ele falou, bom, ela tá com esse pressentimento, já começa a invadir o psique dele, já começa a tirar a paz dele. Daí ele deita lá, tenta dormir de novo, mas nem consegue direito. Mas ainda fica tentando cochilar, Maria lá, aflita, esperando o Pedrinho voltar. Bom, aí dá 1:10, 1:20, 1:30, Maria incessantemente tentando ligar pro Pedrinho. Então ela pega, João, já falei pra você, tem alguma coisa de errado? João, nessa hora que viu pro relógio, primeiro pensamento dele foi, não, isso é atraso mesmo, ele saiu de lá 1 hora até chegar aqui, Maria já começa a trazer preocupação, João já começa a ficar preocupado, mas com mais tranquilidade, porque ele vai usando a razão na hora de refletir. Não, ele saiu de lá 1 hora, a gente falou até 1 hora, então até chegar em casa é mais ou menos o percurso, mas ainda assim ele vai levando uma certa paz para Maria, mas Maria não adianta, não tem jeito, ninguém tira da ideia da cabeça da Maria, João não consegue, né, em momento nenhum, né? Bom, moral da história, Pedrinho chega em casa. Quando o Pedrinho chega em casa, Maria diz, pode me contar o que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu. Aí, não, mãe, não aconteceu nada. Aconteceu, pode contar.
Não, mãe, não aconteceu. Aí João nervoso levanta. Tá vendo, Maria? Não aconteceu nada. Deixa o menino. Ou deixa a menina, né? Tanto faz. Aí que acontece? Moral da história, depois de muito custo, o Pedrinho conta: mãe, é o seguinte, realmente a gente teve uma briga lá e meus amigos entraram lá pra brigar, eu levei umas porradas, também dei outras porradas, eu sabia, porque Maria teve o princípio de um entendimento, ela sabia que tinha alguma coisa de errado. Inclusive eu tô usando o mesmo exemplo que eu usei num outro vídeo, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Olha a característica preponderante, vamos dizer assim, da mulher. E olha a característica preponderante do homem. Então o que eu quero dizer com essa história é que nós homens, precisamos aprender a desenvolver melhor a nossa parte feminina, a parte das sensações, da conexão. E a mulher precisa desenvolver mais as questões mais cognitivas e racionais, para que se chegue no equilíbrio. Aí, quando a gente pega, eu não faço apologia de nenhum tipo de religião, de absolutamente nada, mas respeito absolutamente tudo e escuto tudo atentamente, seja da onde vier. Então, teve relatos, né, de contatos com criaturas que não são do planeta Terra, que relatam que existem civilizações aí fora, que não existe essa junção de homem com mulher, não existe essa troca. Eles são autossuficientes, né? Então, isso parece explicar alguma coisa. Será que estamos caminhando vagarosamente para este caminho? Será que não chegará o tempo desta humanidade um dia trazer dentro dos seus âmagos com perfeição o seu masculino e o seu feminino? Criaturas iluminadas que já estiveram por aqui conosco, né? Buda, Jesus, embora Jesus tenha muitas coisas aí sendo faladas, mas eu não estou aqui para entrar nessas miúças, mas muitas dessas almas assim muito elevadas, você vê que não existe esta figura de casamento. E eu não estou aqui para falar de homossexualidade, porque tudo isso é normal, não tem nada a ver com isso. Não existe essa união, essa coisa. Seria, aqui é uma conversa solta de livre pensamento, tá bom? Não é uma afirmação. Seria uma como eu posso explicar? Uma autossuficiência, onde o indivíduo ele já vai trazendo com plenitude essa parte masculina e essa parte feminina. Sabe? Um dia eu vou contar uma experiência que tive, pessoal, extraordinária, que inclusive coopera para esse entendimento. Nada que foi me chegando foi claro e objetivo, foi pequenas coisas acontecendo aqui, passava um tempo e depois de novo uma outra coisa, um outro pedaço, em determinado tempo parece que simplesmente eu consegui fazer essa conexão como um quebra-cabeça sendo alinhado dentro da minha mente, chegando esse pedacinho que vivi aqui, outro colar, em momentos distintos, fazendo essa conexão. Né? Então, um dia eu conto um pouco dessa história. Mas o que eu queria dizer aqui, para deixar claro, é que eu precisava fazer essa ressalva, essa explicação, sabe? E trazer a importância do sagrado masculino preponderante nos homens e do sagrado feminino preponderante nas mulheres. E mais acima de tudo, gente, acima de tudo, o sagrado feminino que está dentro de nós. O sagrado masculino que também está dentro de nós, sagrado, né? Que possamos aprender mais, nós homens, que possamos aprender mais com as mulheres,
e as mulheres que possam aprender mais com os homens na troca humilde, sem disputa. Sem disputa, ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, a gente está aqui para se ajudar, para um aprender com o outro. Porque o perfeito já está em nós. Nós estamos dentro, mergulhados dentro desse grande oceano do absoluto. Questão essa também muito explorada, né, por essas criaturas que conseguem entrar em contato aqui conosco, dizendo do que representa essa grande consciência maior, que alguns vão dando nomes diferentes, ou seja, é uma questão que já é trazida por outros moradores à existência dessa força maior, vamos dizer assim, né? É uma coisa que os povos primitivos da nossa civilização, sem ter contato nenhum com qualquer espécie de instituições dessa que a gente conhece religiosa, já traziam dentro do seu âmago, já nascem com essa ideia de que existe algo maior. Então, o que eu estou dizendo não é dentro dessa perspectiva religiosa, mas sim de uma consciência autorreguladora, de uma consciência de amor incondicional, de justiça a todo vapor. Eu vou falar disso com certeza, eu vou falar disso com detalhes e vou contar muitos relatos a respeito disso. Mas eu quis trazer tudo isso aqui porque o assunto pediu isso. Eu sinto que o assunto pediu. Então, é isso, eu vou finalizar aqui e depois eu vou encaixar lá dentro do vídeo isso aqui, tá bom? E agora segue com a sequência do vídeo. É isso aí, pessoal. Então, o que eu tinha para explorar a respeito desse tema, né? Pai, mãe e você, enquanto filho, observando como funciona para melhor usar o seu equipamento, para melhor usar o poder que já lhe pertence, sabendo disso ou não. Então, o indivíduo já atua desse jeito, já cocria ininterruptamente, sabendo ou não do funcionamento desta máquina. Porque isso é a forma como essa máquina foi projetada. Então, pelo pensamento lógico, livre pensamento, exercitando isso agora, nesse instante, pela lógica associativa, o correto a se fazer, o inteligente a se fazer, já que não posso mudar o funcionamento dessa máquina, eu devo agir de acordo. Vou usar o meu masculino para servir o meu feminino, levando semente, solta feminino. Receba essa nova semente de liberdade. Você não precisa mais ficar condicionada, sabe? Diálogos mentais, entendendo, são construções mentais que você vai fazendo. Assim você vai gerando novas sementes que vão lhe ajudar nesse processo de reconstrução. Reconstrução do quê? De si próprio. Vão replantar ou transformar as árvores que já produzem frutos no seu mais íntimo feminino, né? Então, sempre se viu que essa coisa de desvendar, né, o que está dentro de você próprio. Ora, se existe esta coisa que é a mantenedora, que só produz luz, amor incondicional e justiça, amor esse desconhecido por nós, como é que ela faria para aplicar esse amor se não desse a mim, a você e a todos exatamente essas qualidades, essas semelhanças do Criador, vamos dizer assim, né?
que são habilidades que você vai escolher, mas você escolhe sendo elas, porque quando entra no estado de ser, entra no crer. Quando estou dirigindo, aprendendo a dirigir, eu fico com medo. O estado de ter não permite que aquilo trabalhe de forma automática. Conforme vamos treinando, não precisamos mais do medo, porque vamos perdendo o medo na vida prática. Aí aquilo entra no piloto automático. Quando entra no piloto automático, entrou em estado de crer ou estado de ser. Já acredito, só sei dirigir, só sei, não penso, só acontece. Estado de ser já é da característica da consciência. Então, entendendo um pouquinho de como funciona o nosso campo das sementes e como funciona o nosso campo das ideias, facilmente vamos treinando tudo isso. E a prática vai tudo entrando no estado de ser. E lá na frente, essas árvores de luz vão alimentando as árvores de sombra ou as árvores cinzentas que outrora estavam plantadas ou que ainda estão plantadas no nosso universo feminino. Tá bom? Então, essa aula eu paro por aqui. E vou trazer um próximo entendimento muito importante, que é uma armadilha ferrenha que nos distancia do nosso crescimento, do nosso autoaperfeiçoamento, que nos distancia dessa coisa extraordinária que é o autoconhecimento e tudo que ele traz como resultado na vida da gente. Porque se existe essa grande máquina e tudo está dentro de mim, de que forma eu vou melhorar essa máquina? Óbvio, dentro do autoconhecimento, ou seja, conhecer o que está registrado na formatação desta máquina. E onde está a formatação dessa máquina? Se não, dentro dessa grande floresta cinzenta que é a terra que tudo germina. São as sementes que a gente colocou lá. Dá para sair arrancando árvore assim? Até daria lá na frente, à medida que você vai entendendo como isso se processa. Por hora, a gente vai ter que ficar regenerando árvore por árvore, se transformando árvore por árvore, né? À medida que a gente vai entendendo que a melhor coisa a se fazer é entrar dentro do grande fluxo harmônico, a gente vai conseguindo fazer tudo isso com mais eficiência e mais velocidade, porque essa natureza que tudo está, que tudo nos cerca, ela na verdade o que ela quer é que você seja ela própria. Ela não quer que você esteja no controle, mas sim que você seja ela. A ideia não é ter a informação. A ideia aqui é ser essa informação, incorporar no seu dia a dia essa transformação que você mesmo vai fazendo à medida que o seu masculino serve o seu feminino, para que o seu masculino possa entender o que é aquilo. Porque se a gente não sabe onde está o problema, como é que a gente vai resolver o problema? Conforme dito em outros vídeos, tá bom? Então é isso aí, eu encerro essa aula aqui por hoje e na próxima aula vou falar de um assunto muito interessante, que é uma das coisas que mais atrapalha o nosso processo de autoconhecimento, tá bom? Mas é isso, gratidão por estarem aqui e conto com vocês na próxima aula aí, tá bom? Namastê, em Lakesh.